Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, mais uma revelação, né? Palavra do Senhor. A gente lendo sem a revelação, a gente entende só as coisas terrenas, né? Mas a revelação está junto com a letra, com as histórias que a Bíblia nos traz. Então, nós estamos estudando esses dias sobre a família de Jacó. Então, hoje é o terceiro estudo sobre a família de Jacó, né? Então, o título do nosso estudo é A Família de Jacó e as Revelações Bíblicas. Então, o que a família de Jacó tem para nos revelar, né? E ela nos revela, a família de Jacó nos revela a família humana, mas também a família espiritual. Então vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Por esse momento na sua presença, eu lhe peço que o Senhor fale através de mim, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça e que eu suma, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Então, Gênesis 31, os versos do 17 ao 18, nos diz o seguinte: E levou todo o seu gado, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a Tosquia, as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão. Então, vamos ver aqui só o 17 e o 18, versículo 17 e 18 do capítulo 31. Então, Jacó se preparou para deixar a terra do pai de Lia e Raquel, a terra de Padã Arã. Então, Jacó se arrumou sem que Labão soubesse, né? Ele se arrumou e foi-se embora para a terra do seu pai, Isaque. Então, é assim que cada pessoa que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador deve fazer. Deve deixar o mundo com todas as suas atrações carnais e voltar para o Pai eterno, como era antes no Éden, né? Antes do pecado. Voltar para o mundo espiritual, onde tudo era muito bom, não é? Pois o homem vivia em comunhão com o Pai Celeste e sua criação. Então, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida, o único Salvador, então essa pessoa tem que abandonar o mundo. Então, Deus disse para Jacó: sai dessa terra. Sai da terra do pai das tuas esposas, vai para a terra do teu pai. Então Jacó, ele obedeceu, se arrumou e foi para a terra. Só que Jacó não avisou para o seu sogro. E aqui no versículo 19 diz assim: E havendo Labão ido a Tosquia as suas ovelhas, havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então, aqui a gente vê uma coisa, né? Raquel, a parte espiritual da nação de Israel, a parte que crê ou não em Deus. Aqui ela representa, não é? Uma das esposas de Jacó e uma das casas de Israel, do reino de Israel, o reino de Judá. E quando o pai dela, não é, Labão, foi tosquiar as ovelhas dele, não é?
Então ela aproveitou, entrou na casa do pai dela, pegou os ídolos do pai dela e levou consigo. Então o que isso quer dizer? Então isso nos revela uma coisa neste verso. Nos revela o roubo dos ídolos do pai de Raquel. E quem rouba? Então quem roubou foi a Raquel. E ela roubou os ídolos do pai dela. Foi a própria Raquel que roubou. O que Deus quer nos revelar com esta passagem do versículo 19, Raquel representa a parte espiritual da nação de Israel. Raquel também representa a parte espiritual da pessoa. Raquel era idólatra, mesmo ela casada com Jacó, ela ainda acreditava nos deuses do seu pai. Em Ezequiel 23, do 2 ao 5, Ezequiel vai nos mostrar, não é, a situação dos dois reinos de Israel, da nação de Israel, tanto o reino de Judá como o reino de Israel na idolatria. Vocês podem ler aí. Ezequiel 23, do 2 ao 5 e do 11 ao 13. Então, tanto o reino de Judá como o reino de Israel na idolatria. Então, aqui a gente vê Raquel roubando os ídolos do pai dela, né? Então, o reino de Judá sempre foi idólatra, assim como o reino de Israel. Então, os ídolos, para as pessoas que os adoravam, os adoram, né? Representam principalmente prosperidade nesta terra de pecado. Então, quando a pessoa procura, não é, essas entidades, não é, essas feitiçarias, esses lugares onde adoram o ocultismo, eles vão atrás geralmente de prosperidade, vão atrás de fama, vão atrás dessas coisas. Então, este era o objetivo de Raquel, roubar aqueles ídolos do pai dela. Era a prosperidade, né? Continuar adorando aqueles ídolos para que houvesse prosperidade na família dela. Mas Jacó não adorava ídolos. Então, era isso que Raquel queria nesta terra, não é? Raquel queria era a prosperidade, a proteção dos deuses do pai dela, porque ainda era idólatra. Então Raquel aprendeu que aqueles deuses eram quem lhes davam tudo isto: riqueza, prosperidade, paz, né, e etc. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela vem para Jesus com todos os seus pecados, pois ela ainda não conhece Jesus como deveria conhecer. Em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando uma pessoa recebe Jesus, ela não conhece Jesus ainda, ela vai para Jesus. Aí, à medida em que vai tendo intimidade com Jesus, essa pessoa vai abandonando os seus pecados. Então, Raquel, ela foi para Jacó com os seus pecados, com sua idolatria, mas Raquel já fazia muito tempo que estava casada com Jacó, porque ela já tinha um filho grande, Lia já tinha filho homem, e eles casaram há muito tempo. Seja bem-vinda, Joana, que o Senhor te abençoe. Então, quando uma pessoa, né? Quando uma mulher casa com o seu marido, então ela aos poucos vai conhecendo o seu marido. Então Raquel já fazia tempo que tinha casado com Jacó, mas ela não conhecia Jacó o suficiente, né, para saber que ele não queria aqueles ídolos, mas ela roubou os ídolos do pai dela, porque ela continuava sendo idólatra. Então, em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Significa que quanto mais temos comunhão com Jesus e conhecemos a sua palavra, mais libertos seremos dos nossos pecados.
dos deuses estranhos que tínhamos quando estávamos na casa do nosso pai, né? Casa do nosso pai, do nosso pai, que era Satanás. Porque quando a pessoa não tem Jesus, o pai dela é o diabo. Então ela precisa vir para Jesus para mudar de Deus, mudar de pai. Então, quando vivíamos debaixo da opressão do diabo, é necessário conhecermos intimamente, não é, o nosso esposo Jesus, para que ele nos liberte dos muitos ídolos que temos, né? Ídolos como a mentira, os vícios, a prostituição, a idolatria e outros mais, né? Ainda tem muitos que têm o futebol como seu Deus, como seu ídolo. Pessoas famosas, né? São os ídolos de muita gente. Então, tudo isso a gente tem que abandonar. Porque Deus, ele não aceita isso na nossa vida. Então, tudo isso são coisas do mundo sem o Pai eterno, sem o verdadeiro Jacó. Então, Raquel, mesmo casada com Jacó, não tinha sido liberta totalmente dos seus deuses. Ela foi lá na casa do pai dela e roubou os ídolos do pai dela, porque ela confiava naqueles ídolos, né? Raquel queria os ídolos do seu pai, Labão, para ter a certeza da prosperidade da sua família. Muitas vezes estamos como Raquel, não é? Tiramos a fé no Deus do pai de Jacó, no Deus eterno, no pai do pai de Jesus, né? Para colocar a nossa fé nas coisas deste mundo sem o Pai eterno. Muitas vezes tiramos a nossa fé neste mundo, nas nossas próprias forças, no nosso próprio conhecimento, no nosso trabalho, e assim nós vamos deixando Deus de lado. E Satanás vai achando muito bom. Aqui nos versos do 20 ao 21 nos diz o seguinte: e Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Então, Jacó juntou todas as suas coisas, seus bens, seus filhos, suas esposas, e foi embora. E não avisou o seu sogro, né? O pai das suas mulheres. Então, aqui diz que Jacó enganou ele porque não avisou que ia embora. Ele partiu escondido. Então, Jacó foge com todos os seus bens e toda a sua família. Então, o que é que isso... O que essa partida de Jacó tem a ver com os nossos dias de hoje, com a igreja, né, com o povo de Deus? Então, Jacó saiu da terra de Labão com as suas duas esposas e os seus filhos, rumo à terra do seu pai Isaque. Então, preste atenção que isso tem a ver, não é? O Jacó espiritual irá fazer o mesmo. Então, o Jacó espiritual é Jesus Cristo, né? Porque o Jacó terreno era o filho do Abraão terreno, mas o Jacó espiritual é Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo. Então, como, né, o Jacó terreno fugiu da presença do pai das moças, saiu fugido, assim também vai ser o Jacó espiritual, vai fazer isto com a sua igreja. Então, o Jacó espiritual, ele vai levar a sua igreja sem avisar nada para ninguém. Então, o Jacó espiritual irá fazer o mesmo com uma das suas esposas, né? Pois na casa do Pai eterno, do Pai eterno, no Pai de Jacó, não entra pecado. Então, Jesus, ele tem duas esposas. Tem o reino de Judá e o reino de Israel. Mas só o reino de Israel já foi salvo. Só o reino de Israel já está se preparando para encontrar com o noivo. O reino de Judá ainda não quis. Então, o Jacó espiritual vai levar
primeiro uma das suas esposas para a casa do Pai Eterno. A esposa Lia, ou casa de Israel, já está sendo preparada para irem, né? Ao encontro do seu marido Jesus. Mas a esposa Judá ainda tem muitos ídolos em sua vida que precisam serem tirados da sua vida. Então, o reino de Judá, a casa de Judá, a nação de Israel que conhecemos hoje, não quer Jesus ainda. Eles ainda têm muitos ídolos, eles estão esperando outro Messias, que não é Jesus. Então, Jesus não vai levar eles o reino de Judá, porque eles ainda não se converteram, não conhecem o verdadeiro Jacó, o Jacó espiritual, não conhece Jesus como seu verdadeiro Messias. Então Raquel, que é a casa de Judá, precisa abandonar a idolatria, precisa crer somente no seu esposo Jesus e no Pai de Jesus, que é o Pai eterno. A Raquel, ou casa de Judá, ainda não se arrependeu totalmente da sua idolatria e está esperando um falso Messias e sacerdote para reinar sobre ela. Então, Raquel, aqui a esposa de Jacó, do Jacó humano, ela rouba os ídolos do pai dela. E o pai dela representa Satanás. E Satanás, ele sempre levou as pessoas à idolatria. Então Raquel aqui, como sendo esposa de Jacó, casada com Jacó, mas ainda vivia na idolatria, ainda confiava naqueles deuses. E o reino de Judá ainda hoje confia. Ele não tem Jesus como seu Deus. Eles confiam no dinheiro, eles confiam nas outras nações, eles confiam na força do braço dele, eles confiam nas armas para proteger a nação, eles confiam em tudo menos no Deus verdadeiro. Então, a Raquel, ou a casa de Judá, ainda não reconhece Jesus como o seu verdadeiro Messias. Em Gênesis 31:20, nos diz que Jacó enganou Labão, por não deixar Labão saber que ele fugia, né? Então, Jacó não avisou para o seu sogro que iria viajar, que iria para a casa do seu pai, ele saiu fugido. Aqui em João 14, do 1 ao 3, Jesus avisa para os discípulos, que representa a igreja, que ele, Jesus, iria voltar para o seu Pai, para o Pai eterno, mas para preparar um lugar para a sua igreja. Quando estes lugares estivessem prontos, ele voltaria para levá-la com ele para a casa do seu pai. Então a gente vê aqui Jacó fugindo de Labão e indo para a casa do pai. Então aqui Jesus, ele está dizendo que vai fazer o mesmo. Ele foi para a casa do pai dele primeiro, deixou a esposa dele aqui. Depois ele iria voltar para levar a sua esposa. Aqui em Mateus 24, então vamos para lá, o que é que diz aqui? Mateus 24. Mateus capítulo 24, os versos do 36 e o verso 34. Os versos 36 e o 42 nos diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E o versículo 42 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui Jesus está dizendo que a volta dele, ele vai voltar e ninguém vai saber o dia e a hora. Quer dizer, o arrebatamento será em secreto. Ele vai voltar, ninguém vai ver. Ele vai levar a igreja e ninguém vai ver. Assim como o Jacó humano pegou as suas esposas sem que ninguém visse, sem que o sogro soubesse, sem que os cunhados soubessem, se fugiu, assim Jesus vai fazer com a sua igreja, com a sua primeira esposa, com a Lia, que é o reino de Israel, que é a igreja. Jesus
diz que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda para buscar a sua igreja, mas era para quê? Para a igreja ficar em vigília, né? Nós temos que estar vigiando. Em Mateus 24, 42 nos diz, ninguém sabe, né? Então, aqui diz, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, Jesus, ele pode vir a qualquer momento e levar a sua igreja deste mundo de pecado. E quem é o governante deste mundo? Quem é o líder desse mundo? Quem é o pai desse mundo? Satanás. Mas a igreja está aqui. Jesus foi para o céu, sozinho. Ele não levou a esposa. Mas ele disse que vai voltar para levar a esposa. Então, quando ele vier, ele não vai vir para levar a esposa, para levar a igreja, ele não vai pisar nesta terra. Ele vai ficar nos ares. E lá nos ares, a esposa Lia, a esposa, nação, reino de Israel, casa de Israel, irá ao encontro de Jesus, que é a igreja, né? Então, ninguém vai ver isso aí, vai ser em secreto, vai ser em oculto, ninguém vai perceber. Então, Jesus diz que nem os anjos do céu sabem o dia e a hora da sua vinda. Somente o Deus Pai sabe este dia e esta hora. Assim como Labão não percebeu a preparação de Jacó para fugir da sua terra e do seu mundo, assim será Jesus. Jesus está preparando a sua verdadeira igreja para em um dia em que neste mundo pareça normal para o povo do mundo, né? Tudo normal. Então, o Jacó espiritual leva a sua igreja e ninguém percebe. Só depois que a igreja estiver sendo levada pelo Jacó espiritual, né? É que o Labão, que nesta passagem representa Satanás, percebe o rapto de uma das esposas de Jacó e vai atrás de Jacó para trazer de volta a Lia ou o reino de Israel. Então, em Gênesis 31, do 22 ao 23, essa perseguição, deixa eu ler bem aqui, Gênesis 31, os versos do 22 ao 23, nos relata isso, né? E diz assim: e no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Então, depois de 3 dias, né, no terceiro dia, foi que Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido com as 2 filhas dele e todos os seus filhos e bens. Então, o que isso quer dizer? Então, Labão foi atrás, né, foi perseguir Jacó para quê? Para trazer as esposas de Jacó de volta, trazer os filhos de Jacó e trazer os bens de Jacó de volta para sua terra. Aqui no Apocalipse 12, do 1 ao 6, fala de toda a nação de Israel, fala da casa de Judá e da casa de Israel, né? Fala da casa de Judá fugindo do dragão ou do sistema do anticristo, do sistema do diabo. Então, a gente vê aqui no Apocalipse esta perseguição. Então, Labão representa Satanás. Labão representa também o governante deste mundo tenebroso, né? E ele persegue as esposas do Jacó espiritual.
Então aqui, nessa passagem de Jacó, também relata esta perseguição à igreja. Então aqui no Apocalipse 12, do 6, no versículo do 1 ao 6, nos diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que está falando da nação de Israel e as 12 tribos de Israel. Então aqui a mulher estava, versículo 2, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então a mulher estava grávida, está falando da nação de Israel, querendo ter o seu filho, ou melhor, aqui é o arrebatamento, porque nós sabemos que Jesus é o cabeça da igreja, mas a igreja é o corpo de Jesus. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, o objetivo de Satanás era tragar, era destruir o filho da mulher. E quem é o filho da mulher? Jesus, mas também a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja tem que sair dessa terra, a mulher tem que sair dessa terra. Então, uma parte, né, da Israel de Deus tem que sair da terra, que é a igreja. Mas vai ficar uma outra parte, que é o reino de Judá, que é esse Israel que nós conhecemos hoje. Só a parte, só a primeira mulher, Lia, que é o reino de Israel, que é a igreja, que já está pronta para o arrebatamento, é que vai ser levada. Então, aqui no Apocalipse 12, do 7 ao 9, nos revela a casa de Israel, a Lia, indo ao encontro do seu esposo, né, nos ares, e o dragão vai atrás da Israel espiritual, que é a igreja, mas também é a casa de Israel, que representa a primeira esposa de Jacó, que representa a Lia. Então, aqui no Apocalipse do 7 ao 9, é uma guerra, bem aqui diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, essa mulher que fugiu é o reino de Judá, que ainda não está preparado, mas o reino de Israel, que é a Lia, que é a igreja, já fugiu, já foi para o céu, né? Mas aqui a gente vê essa passagem de Gênesis 31, essa passagem aqui, porque o que é que acontece no verso 7? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, quando Jacó ia levando as suas 2 esposas para a terra de Canaã, para a terra de Isaac, então Labão reuniu os irmãos das 2 esposas de Jacó e levou para pelejar contra Jacó e trazer as esposas de volta. Aqui no Apocalipse 12, do 7 ao 9, isso aí é relatado entre a guerra entre os anjos de Deus, entre Miguel e Satanás e os seus anjos. Então, porque Satanás quer impedir o arrebatamento da igreja. Ele quer impedir a ida da Lia, né, da igreja, até Jesus, até o seu esposo, o seu noivo, para que não vá para a casa do seu pai. A casa do pai de Jesus é o Deus Altíssimo. E ele vem buscar a sua esposa, que já está pronta, porque a outra ainda não está pronta.
Então ele vai levar primeiro a Lia, porque ele casou primeiro com Lia, não foi com Raquel. A Raquel teve que esperar uma semana para poder casar com ele. Então aqui houve uma guerra nos céus, os anjos do diabo e o diabo lutando com os anjos de Deus, que eram Miguel e seus anjos. E Satanás foi destruído. Então, nos versículos 22 ao 23, representa esta guerra, não é? O Labão perseguindo Jacó representa Satanás perseguindo a igreja para não ir ao encontro de Jesus nos ares. Em Gênesis 31, 24, Deus proíbe Labão, que representa Satanás, Deus proíbe dele lutar para trazer a Israel espiritual para esta terra de pecado. Então, Deus proíbe. Aqui no versículo 24, diz assim. Então, Gênesis 31, versículo 24, nos diz o seguinte. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Então Deus proibiu Labão de lutar contra Jacó. Então Deus não vai permitir que Labão, que Satanás impeça a igreja de subir, mas ele vai lutar, mas Deus vai proibir. E ele não vai proibir a igreja, ele não vai impedir a igreja de subir ao encontro do seu Jacó espiritual, do seu esposo, de Jesus. Aqui nos versos do 22 ao 24, também representa a perseguição do diabo neste mundo contra Jesus, para tentar tirar a igreja de Jesus da sua presença, da sua vontade da obediência ao Pai eterno, a Jesus. Então, esses versos do 22 de Gênesis 31, dos 22 ao 24, representa a luta de Satanás para a igreja não ser arrebatada, mas também representa todos estes anos da igreja na terra, né? Da Israel, do reino de Israel, da igreja, né? Passando por esta luta, Satanás lutando para a igreja não servir a Deus, para a igreja não ir ao encontro de Jesus, para a igreja não ter comunhão com Cristo. Então nós passamos esta luta direto na nossa vida, no mundo espiritual, no nosso espírito, mas também no nosso corpo. Então, no verso 22, nos diz que no terceiro dia, Labão ficou sabendo da fuga de Jacó. 3 dias representa os 3 últimos milênios da humanidade nesta terra. Então, nós já estamos para entrar no terceiro milênio. Nós vamos completar 2000 anos, né? Que já depois que Jesus veio e subiu ao céu, já vamos completar 2000 anos. Mas aqui diz que no terceiro dia, né? Depois de 3 dias. Então, 3 dias representa. Então, diz assim: nos diz que no terceiro dia, Labão ficou sabendo. No terceiro dia, quer dizer, ia entrar o terceiro dia. Então, Labão ficou sabendo que Jacó fugiu com suas esposas. Então, no terceiro dia, somente foi que Labão ficou sabendo da fuga de Jacó. Jacó fugiu com toda a sua família, os seus bens, e Labão não soube, pois Jacó fez isso escondido. Aqui em 1 Coríntios 15, 52, nos diz que o arrebatamento será em um abrir e fechar de olhos. Ninguém vai saber. Ninguém vai ver, vai ser em oculto. Foi como Jacó fez. Ele saiu em oculto com suas esposas, ele com seus bens, ele não deixou ninguém saber do que ele ia fazer. Então, do mesmo jeito vai ser o arrebatamento. Durante quase 2000 anos, o Jacó espiritual e as suas 2 esposas
andaram, né? Andam, porque nós ainda estamos aqui. Andam como peregrinos, como estrangeiros neste mundo, fugindo do Labão, ou melhor, do diabo. Então, a igreja sempre está lutando com Satanás. Jesus está dentro de cada pessoa. Ele está guiando a sua igreja. Jesus é o centro da igreja. E o diabo sempre persegue a igreja de Jesus. Ele luta para que a igreja de Cristo abandone Cristo, para que ela volte para o mundo, para que ela volte para esse mundo de trevas. E aqui neste mundo nós andamos fugindo de um lado para outro da presença do maligno, repreendendo Satanás. Então, mas o diabo somente no final destes 2000 anos para o começo do terceiro último milênio da humanidade nesta terra, é que Satanás ajuntará todos os exércitos de toda a terra e irá ao encontro do Jacó espiritual. Então aqui narra a volta de Jesus para o reino de Israel, não é? Para o reino de Judá. Então, no Apocalipse 16, do 12 ao 14, ali diz que vai sair 3 espíritos imundos, né? Da boca do sistema da besta, que é o dragão, do anticristo, que é o governante mundial, e do falso profeta. E esses demônios vão andar em todas as nações, arrebanhando todos os exércitos para lutar contra Jesus. Então, nesse tempo, Jesus vai voltar para governar. Então, mais a sua esposa espiritual. A igreja de Jesus, Satanás irá atrás dela nos ares. Então, aqui Jesus, Satanás vai tentar de todo jeito não deixar a igreja subir. Mas aqui no Apocalipse 16:15, Jesus diz que vem como ladrão. Então, no Apocalipse 16, do 12 ao 14, é a perseguição do Jacó, de Satanás contra o reino de Judá, contra a esposa Raquel, né, que é o reino de Judá. Então, Jesus, ele está com o seu povo, Israel terreno, né? E aqui no versículo 15 do capítulo 16 de Apocalipse, Jesus diz que vem como ladrão, ou melhor, os reis da terra não estão esperando o retorno de Jesus. O objetivo deles é a destruição do povo de Judá. Então, todos os reinos, né, estão se preparando para destruir a nação de Israel nessa terra. O reino de Judá. Eles não percebem quando Jesus volta. Então, Jesus vai voltar. E no Apocalipse 16:15 diz que Jesus vem como ladrão de noite, né? Ninguém está esperando a volta de Jesus. E Jesus vai aparecer nos ares, todos os olhos vão ver. Aí todos os olhos vão ver, porque Jesus vai voltar para o reino de Israel, para esse Israel terreno. Esse Israel que já se converteu a Jesus, que já se arrependeu dos seus pecados, já reconheceu Jesus como seu verdadeiro Messias. Então, todos os reinos da terra estão preparados para atacar em Israel, destruir completamente o povo judeu. Porque a nação, né, a terra lá, eles já têm destruído, eles vão destruir o povo, eles vêm para destruir o povo. E esse povo clama a Jesus, e Jesus vem, mas só que o mundo não está esperando. Jesus vem como ladrão. Eles não estão esperando Jesus e Jesus vem. Assim também será o arrebatamento. O mundo não estará esperando a igreja ser tirada da terra, mas em um abrir e fechar de olhos, ela será levada deste mundo. Então o cenário é o mesmo.
o cenário do arrebatamento é o mesmo cenário da volta de Jesus. O mundo não está esperando o arrebatamento, a igreja ser tirada da terra. Somente a igreja de Cristo é que está esperando, está se preparando, está preparada para o arrebatamento. Quando Jesus vier buscar arrebatar a sua igreja, a igreja já está esperando, mas o mundo não. O mundo está vivendo a sua vida como Jesus disse, como no tempo de Noé, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo sua vida normal dos que não têm Jesus. Assim também será na volta dele para governar este mundo. O mundo está vivendo a sua vida. As nações todas se preparando para destruir o povo judeu. O povo que já se converteu a Cristo, aqueles que não se curvaram ao sistema do diabo. Então Jesus vai voltar. Aí diz que Jesus disse que vem como ladrão. Então para a igreja, ele vem, ele vai levar no abrir e fechar de olhos. Mas para ajudar, ele vem como ladrão de noite. Ninguém está esperando quando ele aparece nos ares e destrói todos os seus inimigos, né? Ainda em Gênesis 31, 23, nos revela que Labão passou 7 dias. Então, o que é que diz aqui? Versículo 23. Diz assim: então tomou consigo os seus irmãos, os irmãos das esposas de Jacó, né? E saiu atrás dele, seguindo o seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Então aqui diz que Labão passou 7 dias perseguindo o Jacó e sua família, né? Seus filhos, suas esposas e seus bens. Labão é Satanás. E ele vai perseguir a igreja. Quando a igreja for arrebatada, ele vai perseguir o reino de Judá. Então ele vai perseguir o reino de Judá para destruir. Ele vai perseguir os judeus para destruir. Ele não desiste. E a Bíblia diz aqui que foi 7 dias que Labão estava indo ao encontro de Jacó para destruir, para trazer de volta as suas filhas, para trazer de volta os filhos de Jacó para o mundo, os seus bens, mas Deus impediu. Então, 7 dias aqui representa 7 anos. Então, os últimos 7 anos do governo do anticristo. Então, durante esses 7 anos, o povo de Deus será perseguido. O que é que nós estamos vendo lá em Israel? O que é que nós estamos vendo nesse Israel que nós conhecemos aqui na terra? O que é que está acontecendo com os judeus nos nossos dias? Então, eles estão perseguindo, eles estão querendo destruir os judeus. Do mesmo jeito vai acontecer com a igreja de Jesus. Então, os 7 anos nós já estamos vivendo isso. Tanto os judeus como a igreja estão sendo perseguidos pelo Labão, pelo Satanás, pelo sistema do diabo. Então, esta perseguição vai durar 7 anos. Por quê? Porque para a igreja, esses últimos 7 anos, ela vai passar 3 anos e meio sendo perseguida. Mas o judeu vai ser os 3 últimos anos e meio. Os 7 anos são divididos pela metade. 3 anos e meio será perseguição para a igreja. Os outros 3 últimos anos e meio será de grande tribulação para o reino de Israel. Então, depois dos 7 anos, Jesus voltará com a sua igreja. Então, Jesus leva a igreja na metade dos 7 anos e o reino de Judá ainda vai ficar aí sendo perseguido por Satanás, né, e o seu sistema. Mas no final desses 7 anos, para começar o 3º ano, que foi no 3º dia que Labão soube que Jacó tinha fugido. Então, no 3º dia aí representa o milênio que Jesus vem governar aqui. Então, Jesus voltará e destruirá, não é, todo o sistema. Aqui em Zacarias 14, do 4 ao 9, nos diz que o Jacó espiritual
na sua segunda vinda para o reino ou a casa de Judá, também estará em um monte, no Monte das Oliveiras. Por quê? Porque em Gênesis 23 nos diz, né, o seguinte: então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás deles, seguindo o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Então aqui Jacó estava num monte, né? No monte de Gileade, e foi alcançado por Labão. Quando Jesus voltar, Jesus vai voltar também, vai estar no monte, não no monte de Gileade, mas no Monte das Oliveiras. Então vai ser no Monte das Oliveiras que Jesus vai pisar o seu pé pela primeira vez na sua segunda vinda. Então, para a igreja, então aqui, né, em Zacarias 14, do 4 ao 9, nos diz que o Jacó espiritual, na sua segunda vinda para o reino de Judá, também estará em um monte, no Monte das Oliveiras. Resumindo, para a igreja que representa a esposa Lia, o Jacó espiritual, que é Jesus, a levará em um abrir e fechar de olhos. Ninguém do mundo estava esperando este rapto da igreja, a não ser a própria igreja que estava esperando este arrebatamento, né? Está se preparando, a noiva de Jesus. Mas o mundo não está se preparando para ver esse rapto. Então, já para o reino de Israel, Jesus vem como, já para o reino de Judá, não é? Jesus vem como ladrão, ou melhor, o mundo não estará esperando também, mas os judeus estarão clamando pela volta de Jesus. Então, para a igreja também vai estar clamando, mas o rapto da igreja, o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Mas a volta de Jesus também para o reino de Judá, também o mundo não está preparando. O mundo está preparado, mas é para destruir os judeus. Eles estão indo para Israel para destruir. Então Jesus vai voltar. Então ninguém sabe o dia nem a hora da volta para a igreja, nem para Israel. Mas quando entrar os 7 anos finais, né, da humanidade nesta terra, tanto a igreja como Israel saberá o ano e o mês. Somente nos foi vedado o dia e a hora deste encontro com o Jacó espiritual, tanto a igreja nos ares como o seu Jacó espiritual, como o reino de Judá na segunda vinda de Jesus a esta terra para Judá. Então, tanto a igreja como o reino de Judá saberão o ano. Por quê? Porque são 7 últimos anos. E esses 7 últimos anos será dividido. Então, a igreja irá subir na metade desses 7 anos. E Jesus vai voltar para Israel no final desses 7 anos. Todo mundo sabe qual é o ano. E o mês, né? Da trombeta, lá do toque da trombeta. Das festas das trombetas. Então, em Gênesis 31, do 25 a 27, nos revela o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, 17, para a igreja, né? Ali, ó, Gênesis 31, do 25 a 27, nos revela o arrebatamento da igreja, né? Que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 17. O arrebatamento da igreja. Então, essa mesma passagem de Gênesis 31, 25 a 27, é a mesma passagem de 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois os irmãos leem. Para a igreja, né? Mas também em Mateus 24, do 29 ao 31, e no Apocalipse 19, do 11 ao 21, nos revela a segunda vinda de Jesus para os judeus, mas também para cumprir 1 Coríntios 15,
do 24 ao 28, e ele assumir o governo do mundo. Então os irmãos podem ler para entender melhor, que já está muito tarde para mim ler, não é? Mas os irmãos podem ler e vão entender direitinho, eu estou dando a referência aqui. E ele assumir, quer dizer, aqui em 1 Coríntios 15, do 24 ao 28, Jesus vai voltar para assumir o seu governo e destruir todo o governo do anticristo, todo o sistema da besta, e prender o anticristo, e prender o falso profeta no lago de fogo, e o dragão será lançado no abismo, né? Então, no Apocalipse 11, 15, com o toque da sétima trombeta, Jesus, ele recebe a unção. Jesus, aqui no Apocalipse 11, 15, Jesus recebe a unção para governar neste mundo. Então, aqui eu vou ler bem aqui no Apocalipse, vou ler essa passagem. No Apocalipse 11, 15, que diz assim. Apocalipse 11, 15 nos diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui Jesus recebeu de Deus a unção para governar este mundo, no toque da sétima trombeta. No versículo 18 do Apocalipse 11, Deus dá a permissão para Jesus vir. Lá no 19 você vê o tabernáculo no céu, né, com a arca. E no 12 é o arrebatamento. Então a sétima trombeta tocará. Jesus se tornará o legítimo governante desta terra, assim como Davi foi ungido rei de Israel, mas ficou aguardando o dia e a hora de assumir o seu reino. Então Jesus, no versículo 15 do Apocalipse 11, ele recebe a unção para governar esta terra, mas Jesus não vem governar logo. Ele vai levar a sua igreja. Aí vai ficar ainda 3 anos e meio para o reino de Judá ser salvo. Depois Jesus vai vir para governar este mundo. Ao toque da última trombeta, que é a sétima, também a trombeta de Deus tocará, e Jesus virá buscar a sua igreja. A trombeta de Deus é a festa, né, das trombetas lá em Israel. Em Gênesis 31, 25, do 25 ao 27, nestes versos, nos revela o arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4,17. E a luta do diabo e seus anjos para impedir o arrebatamento da igreja. No Apocalipse 12, do 7 ao 10, nós já vimos isso. Então, o arrebatamento será em oculto e será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. O Jacó humano levou as suas 2 esposas, né, para a terra do seu pai, para a terra prometida. Até a terra de Isaac, né? Para a Israel terrena. Mas o Jacó espiritual levará as suas 2 esposas para a terra prometida por Deus, né? Para a nova terra e o novo céu, somente depois do juízo final. Então, primeiro Jesus vem, arrebata a sua igreja. Depois ele vem com a igreja para governar este mundo, com o reino de Judá. Depois do juízo final, então a igreja completa, o reino de Israel, o reino de Judá, irão para o novo céu e a nova terra, e nunca mais nós vamos sair de lá, porque nós somos a Israel de Jesus, não só uma parte dela, mas toda ela. Aí nós vamos morar na terra do pai de Jacó, do Jacó espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Então Jacó terreno levou
as suas 2 esposas, os seus filhos, seus bens, para a terra do pai dele, né, do Isaac, a terra aqui na terra, mas o Jacó espiritual só irá concluir essa ida até a terra do seu pai, que é a nova Canaã, o novo céu e a nova terra, só depois do juízo final, que toda a igreja estará junta, né? O reino de Judá e o reino de Israel, formando uma só nação, um só povo, no novo céu e na nova terra. E sim, nós vamos estar lá para sempre e não vai haver mais pecado, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais dor, não vai haver mais nada de ruim, porque nós já estamos com o nosso corpo novo e servindo o nosso esposo. E isso é maravilhoso. Se você entendeu esse estudo, se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e você quer receber Ele agora e fazer parte desta Israel espiritual, você quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo, mande esse vídeo para frente, para outras pessoas, para que essas pessoas entendam a palavra, a parte, não só a parte que narra a história de Jacó e suas esposas, mas a parte também espiritual, porque o Jacó humano, as esposas humanas do Jacó humano, os filhos representam o Jacó espiritual, representam o povo de Deus, a nação espiritual representa o Israel espiritual. Então, que eu espero que os irmãos possam ter entendido. E se você ainda não recebeu Jesus e quer receber Jesus como Salvador, ore comigo. E você, meu irmão, dê o seu bonzinho, se inscreva no canal, compartilhe, comente e seja um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus. Então, no próximo estudo eu vou concluir esta passagem aqui. Que o Senhor nos abençoe. Então, Senhor, nosso Deus e Pai, eu te convido, meu Jesus, eu estou te aceitando como Salvador da minha vida. E eu convido o Senhor para entrar no meu coração. Eu entendi esse estudo, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ir no arrebatamento, eu quero estar preparado, eu quero ser a parte, eu quero ser uma das esposas que já aceitou Jesus como Salvador. Eu quero fazer parte do reino de Israel, que é o reino, que é a igreja que já aceitou Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida. Venha encher o meu espírito do teu espírito, que o teu espírito venha habitar em mim, me receba como teu filho, como tua filha. Me perdoe, estou arrependido dos meus pecados. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te aceito no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo realmente que Jesus é o seu Salvador e você é arrependido dos seus pecados, está convidando Ele para entrar no seu coração, então você é salvo. Procure uma igreja onde você vai se congregar e aprender mais dele e crescer. Raquel, mesmo sendo esposa de Jesus, do Jacó espiritual, do Jacó humano, ainda andava na idolatria. E a Raquel ainda não se voltou para Deus, que nunca se arrependeu, nunca creu em Jesus. Mas a Lia, sim, a Lia se arrependeu, a Lia teve comunhão com o Jacó espiritual e ela quis somente o seu esposo. Então, que você seja um desses. E mande esse vídeo para frente. E até o próximo estudo, até sábado. Que o Senhor nos abençoe.